Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 257 entrando no ar. 257. Eu sou a Adriana, isso mesmo, Adriana, aqui não tem Paulinho não. Hoje é a Adriana comandando Podcastirmãos.com. E eu estou aqui com o Júnior do Expresso Ação. E aí? E eu também estou com o Pedro Angela. Aê, voltei! É, isso aí. E hoje temos uma convidada mais do que especial aqui pra falar muitas histórias pra gente, pro nosso coração. Nancy Duzilek. Seja bem-vinda, Nancy. Muito obrigada. Bom, a Nancy, ela é uma mulher que já foi esposa de pastor e hoje trabalha com o Ministério de Mulheres. Conta um pouquinho pra gente, assim, do seu ministério. Bom, eu fui casada com um pastor durante mais de 30 anos, Nossa. quase 40. Foi uma coisa que eu mais curti na minha vida, ser esposa de pastor. Pra mim foi a coisa Você melhor. liderava o coral também? Porque toda Não, esposa de não. Não tocava Ministério órgão, infantil. Não, era assim. Se a esposa do pastor não toca, não canta, não rege, ela dança. Porque é uma exigência, né, da igreja que a mulher do pastor saiba também tocar, cantar, etc, para ministrar no colégio a música. E eu sempre digo, são 2 por 1. Ele leva 2 que paga 1. Contratação ministerial, né? Então, leva em conta, porque né? se você tem que convidar uma outra pessoa, você tem que pagar a outra pessoa, então... Mas não fui dessa área, eu sou mais na área de ensino, né? Trabalhei muito com crianças, com adolescentes, que eu gosto muito de adolescente também. Mas já passou, agora minha fase agora é outra. Minha fase agora é trabalhar com a mulherada, porque eu acho que a mulher de bem com ela mesma, inteira, ela é uma bênção para a família, uma bênção para todo lugar. Legal. Agora, se a mulher está de mal com ela, carrega pesos e não resolve os seus problemas internos, ela acaba com a vida do marido, acaba com a vida dos Acaba com filhos. a família, Acaba afunda com a família. tudo, porque a mulher é o centro da casa. Sem dúvida, sem A dúvida. mulher Isso é o verdade. centro da casa. E olha só, eu descobri que eu já posso ser mulher de pastor, porque eu toco teclado. Já dá pra Tá vendo? registrar. Já tem uma, Mas tem uma linha no currículo. Tem muitas que tocam, mas na hora de ser esposa de pastor a coisa é complicada. É complicado. Porque na realidade a esposa do pastor ela é a outra. Porque ela é a esposa e a igreja é a outra. Será? Às vezes é o contrário. Também tem isso. Tem muitos pastores que colocam a igreja primeiro e a mulher é a outra. Ele esquece que a igreja é a esposa de Cristo, não é dele, Não né? é dele, exatamente. É isso aí. Aí complica, né? Tem que entender que a coisa primordial para ele é a família. Mas muitas vezes ele vai ter que abrir mão da família em favor da igreja. Eu mesmo, no dia que meu filho fez 1 ano, meu mãe tá fazendo um enterro. Mas também que morreu. Mas, pois é, não avisa, né? Não avisa que vai morrer, vai morrer. Morreu um dia antes, né? Tanto dia pra morrer. Não, pior que ele morreu um dia antes, foi enterrado no Não dia tinha, né? É verdade. E eu tive que engolir isso, porque afinal de contas o pai estava cumprindo uma coisa que ele não podia abrir mão não de tinha jeito como. nenhum. Agora, se eu fosse incompreensiva, poxa, mas é aniversário do seu filho, é o primeiro outro ano, pastor, né? Não, foi ele, eu entendia isso, entendeu? Eu acho que tem E coisas pode ter que... certeza que deve ter doído muito mais nele do que em Com certeza, ficou bem, nossa, ele ficou bem arrasado com isso. E até hoje, olha, 1 ano. Quantos anos ele tem, já sabia? Ele tem 41. Olha. A Nancy, ela é escritora, ela é da Academia Evangélica de Letras, né? E tem um livro, Mulher Sem Nome, falando justamente dessa relação, né, que a gente está falando aqui, da esposa de pastor e do pastor e da identidade dessa mulher, que muitas vezes não é mencionado o nome, né? E eu queria que você contasse pra gente a história, como é que você chegou nesse nome, no nome desse livro, que é bem interessante. Mulher sem nome. Mulher sem nome. Que coisa. Porque você vai numa igreja, então, se você é pastor, aí alguém te conhece e fala assim, tá aqui presente o pastor fulano e tal, sua esposa. E a sua esposa? Peço que foi aqui de pé, né? É assim que a gente faz a apresentação. Meu nome é a esposa do Paulinho. Olha só que bonito. Você vê? O dia que ele for pastor, vai ser a esposa do pastor. Ele, aí até o nome dele também vai rodar.
E eu estava numa reunião de um conselho da convenção e fui apresentado pelo executivo os novos missionários no Chile. E aí foi registrado em ata. E quando foi lida a ata, você sabe que Batista adora a ata, né? Aí, então, quando foi lida... foi lida a ata, então estava lá na ata assim, segue para o Chile o pastor fulano de tal e sua esposa. Na ata. Na ata? Na ata. Não foi colocado o nome. Aí não foi colocado o nome. Então eu fiquei pensando assim, como é que é o passaporte dessa mulher? Mulher, esposa do fulano de tal, né? Não tem cabimento, quer dizer, não tem identidade. E aí começou a me surgir assim, quem me chamar a atenção, esse mulher sem nome. E depois eu fui desafiada a escrever alguma coisa, então, como eu estava procurando livros sobre esposa de pastor, e um que eu li, a mulher colocou toda a amargura dela em cima do livro, eu falei, não é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas, as esposas de pastores, tenham a alegria de ser escolhida dentre todas as moças da igreja para ser esposa do pastor. Então, para mim, é privilégio. Olha, Deus me escolheu assim. Eu vou te falar uma coisa. Eu conheço várias moças solteiras. E quando eu falo pra elas, olha só, você tem talento pra ser mulher de pastor. Deus me livre! Mulher de pastor. Tem muitas. E o pior da história, quando você fala em grupo de esposa de pastor, muitas dizem assim, eu casei com um homem que não era pastor porque eu tinha pavor de ser mulher de pastor. E um dia ele cisma de ser pastor. E aí você vai estudar seminário e eu virei mulher de pastor. Você vê, quer dizer, né? aí foi uma coisa que tem que ser conversado, né? Porque eu acho que quando Deus chama um homem, ele dá uma consciência para a esposa também, que é um ministério que está sendo colocado nas mãos deles. Mas acontece que o homem, geralmente, ele resolve e vai em frente. E a mulher que vem atrás, porque ela tem que ser submissa, entre aspas, né? Tem que ser submissa, você vai atrás. Não é bem assim. Você tem que conversar, você tem que ter uma parceria, né? Uma parceria, claro. Eu entendo assim, né? Porque se ele não tiver o apoio da esposa, o ministério já começa a fracassar. É verdade. Eu sou pastor, né? O interessante nessa coisa da identidade, né, da mulher, é que a identidade vai se perdendo e algumas ficam amargas, como você disse nesse livro, e elas não conseguem ver que também tem uma honra muito grande de estar servindo também. Pode assumir isso como uma coisa interessante, uma coisa legal de fazer. No meu caso, eu sou esse que casou e depois de 4 anos entendemos que Deus estava chamando a gente para o ministério, mas estava chamando nós dois. Os dois. Nós dois sozinhos e nós dois juntos. Mas minha esposa não é pastora, ela tem a carreira dela. Mas a gente vê que é uma dose de sofrimento com os nossos colegas pastores para lidar com tudo isso, que às vezes não é tão simples assim. Mas eu acho que vai muito do tipo de relacionamento conjugal. Porque quando o marido dá valor para a esposa, por exemplo, quando eu escrevi o primeiro livro, que foi Liderança Cristã, foi meu marido que negociou, porque essa parte de negociação era ele que fazia. Quando foi Mulher Sem Nome, foi ele que acertou como é que ia ser, como é que não ia ser. Então, ele deu todo apoio, deu uma lida nos originais para saber porque eu falei, não quero nada que você discorde, né? Mas ele deu uma lida nos originais, então foi uma pessoa que mais me incentivou, foi ele. O que acontece, eu tenho visto em vários grupos, Deus tem me dado a alegria de falar em grupos diferentes denominacionais, o que a gente vê é que tem muito marido inseguro, que tem medo da mulher aparecer mais que ele. Ah, isso é verdade. Tem medo da mulher aparecer mais? Tem, porque a mulher tem mais talento do que ele, fala talento, melhor mais que dom, ele, tem mais preparo mais capacidade ele, de liderança, tem mais carisma do que ele. Então o marido fica com isso ciúme. Uma promoção pra ele. Mas não ao contrário. Mas se ele é inseguro, isso afeta, isso mexe com a autoimagem dele. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso tem que trabalhar o relacionamento conjugal. E tem mais um aspecto cultural ainda no nosso país, né? Também. Que trabalha a favor da figura masculina. Nosso país né? é tudo, todo lado, né? Ainda bem que nós estamos do lado de cá do planeta, porque vou do lado de lá, do lado, ia ser mais complicado, mundo, né? Ia ser mais complicado. Então, eu acredito que quando o marido dá espaço para a esposa, dá valor à esposa, a não ser que ela seja uma mulher desequilibrada que vai fazer só confusão. Aí é outra história, o negócio é internar. Mas se ela é uma pessoa legal, compromissada com Deus, que tem o seu compromisso com o Senhor, então o marido, se tem uma mulher dessa do lado, ótimo. Mas tem alguns que têm dificuldade de lidar. Até pelas piadas, né, populares, né? Não tem a piada do loiro, tem a piada da loira. Não tem a piada do sogro, tem a piada da sogra. Então tudo isso é um tipo de opressão que a igreja, ao invés de posicionar na causa, né? Fazendo a justiça, piada, né? Transformando, fazendo justiça, a gente faz mais do mesmo. E na igreja a gente vê essas coisas, a continuação, nítido, né? É nítido o preconceito no nosso meio. É nítido, assim, em partes. Eu digo,
mais velado. Tem alguns lances que são velados. Por exemplo, eu fiz parte da diretoria da convenção. Então, você dirigir uma assembleia de convenção, que você tem 800 pessoas, 1000 pessoas discutindo um assunto administrativo, se um pastor que está dirigindo romper uma regra parlamentar ou ter um chilique qualquer, ele está estressado. Coitado, né? Poxa vida, tanta coisa na cabeça daquele homem, ele esqueceu da regra parlamentar. Se for uma mulher, esse não é o lugar dela, tá mostrando, tá vendo? Não é o seu lugar. Tá se aparecendo. Ou então fala de um jeito. Por isso que Deus ergueu o homem de líder, porque mulher, tá vendo? Ó, tá se aparecendo. O lugar dela é na cozinha, no fogão. Não é aqui. Eu tive uma situação de um pastor de gritar comigo no microfone. Eu disse para ele assim, pastor, eu ensinei aos meus filhos que quem grita perde a razão. Isso na frente de todo mundo. E você, o senhor tem idade para ser meu filho. Não tenho. Ainda bem. Porque eu e a mamãe ensinamos nossos filhos. Me convence na lábia. Com argumento. Com argumentos, mas não no grito. Porque no grito eu perco. Né? Porque os dois têm voz muito mais alta, no grito eu perco. Então me convence no argumento. Aí ele se aborreceu, ficou um tempão sem falar comigo. Na outra sessão que teve, ele pediu a palavra. Quando ele pediu a palavra, ele falou assim, eu não vou gritar não. Fiz de conta que nem escutei. Então, mas por quê? Ele ia gritar com o pastor? Provavelmente não. Mas como vê uma mulher na frente, aí acha que pode tudo, entendeu? Então isso é um preconceito. E quando você apresenta ideias, projetos, você percebe se as ideias são, poxa, por que eu não pensei nisso? Aí você arquiva a ideia. Porque é feito de mulher. Não. E a gente sente isso. Até os salários no Brasil é diferente. Salários. Né? Tem muito Nancy, a questão de esposas de pastor, de repente, que são recém-convertidas ou não são convertidas. São convertidas, esposa de pastor, não? Tem. Inclusive de seminário, seminarista fazendo seminário com a esposa não crente. O que eu quero dizer, assim, mesmo que sejam... porque pode ser depois, é verdade. Isso, mesmo, ou recém-convertidos, ou mesmo que sejam convertidos, mas será que não seria interessante ter um treinamento para elas? Porque o estresse e tudo que o pastor sofre nas igrejas, nas pressões, em tudo que acontece na vida pastoral, reflete isso na esposa e também nos filhos. E eu não sei, assim, se todas as esposas... Se existe algum apoio emocional, porque toda esposa não sei se toda esposa de pastor tem noção de onde está entrando nesse caminho, assim, né? Acaba tendo que ser um chamado também junto com o marido, né? Normalmente não tem, não. Por exemplo, a classe de pastores é uma classe que não aceita ajuda. Ele pode estar enfrentando o maior problema, mas ele não conta para ninguém. Esse negócio de mentoria é uma coisa muito linda teórico, mas na prática é muito complicado. Porque pastor tem dificuldade de compartilhar suas necessidades, suas dificuldades com alguém. Porque ele tem medo que se vire comentário, que vire contra ele, entendeu? E ele tem medo de ser tão humano quanto os membros, né? Porque ele quer ser mais indestrutível. Assim. Não é, de repente a gente que bota o pastor muito lá em cima, o pastor, né? Então parece aquele homem, assim, intocável, né? Então... Se a esposa do pastor foi no shopping, a esposa do pastor foi no shopping, como se ela não fosse um ET, ela não pode fazer nada do que... Não, e tem uma coisa, se ela se veste bem, tá gastando dinheiro da igreja. Da igreja. Olha, tá vendo? Olha onde tá indo o dinheiro da igreja, ó. Cada domingo tá com uma roupa diferente. Mas se veste mal, poxa, que mulher esculachada, mas esse homem não merece uma mulher dessa. O negócio é muito sério. Agora, o que acontece, por exemplo, nós, as batistas, a gente tem um grupo na internet, chamado Amigas de Ministério. Então a gente se inscreve e a gente recebe todo dia. Então tem alguma que está fazendo uma cirurgia, alguma está com dificuldade com o filho. Então ela coloca, a gente ora. Dia 4 do mês, todo dia 4, a gente faz 24 horas de oração. Então com os pedidos tudo direitinho das esposas. Então é uma forma que a gente tem de ter contato. Mas a gente tem anualmente, agora vai ser de cada 2 anos, um congresso só de esposas de pastor. E o meu grande sonho desde os anos 80 é fazer um congresso nacional de esposas de pastor. Porque quando a gente mistura pastora e esposa de pastor, fica... Eu já participei. Primeira categoria e segunda. Eu participei de um encontro... Você não é pastora? Ai, bem, eu sou. Pois É que nem o cara do jejum, né? O cara faz jejum, o cara é top. A mais crente que você, né?
A realidade é outra, né? Porque a pastora, ela tem as mesmas atribuições do pastor, do homem. Mas a esposa não, a esposa é o para-raio. Então é ela que vai ter que ter uma porção de ajuda para poder sustentar toda a família e o ministério. Então tem 2, 3 dias só das mulheres. E o marido não entra de jeito nenhum, mesmo que ele for. Agora foi em Natal, final do ano passado. Os maridos que foram não podiam assistir nenhuma reunião nossa. Ah, é isso aí. Não pode. Claro, é o fim do Porque encontro. os preletores são mulheres e as esposas de pastores. Que legal, que legal. Agora, eu não gostaria de misturar pastoras com o esposo de pastor, porque a ênfase é diferente. Eu acho que a CEPOL podia fazer um negócio nesse sentido. Legal. Assim, só de... Mas aí tinha que entrar a esposa de missionário também. Sim. Mas já tá no claro, mesmo. Ali, ó. Claro. Isso aí pra mim não teria problema. A gente é para-raio também, viu? São raros os missionários que não são pastores. Normalmente Meu os marido, missionários... graças a Deus, não é. Olha, não fala muito. Daqui a pouco ele cisma de ser, pronto. Eu acho muito interessante esse tema, por isso até que eu quis gravar. Sempre é o Paulinho, os ouvintes estão acostumados com a voz do Paulinho que tá aqui gravando, mas eu falei, não, com a Nancy eu quero gravar, eu quero participar, porque eu faço muita questão da mulher estar junto. A gente gravou o programa com o Alexis Ribeiro, o piloto, e eu falei, Bárbara, vem junto. Vamos gravar com o Jaime Kemp, Judite, vem junto. Vamos gravar com a Zaf Borba, falei pra Lígia, da outra vez a gente gravou, Lígia, vem junto. Agora pra mim você não falou nada. Cadê seu marido? Cadê meu marido? É que fui eu que convidei, né? Não foi você. Então, tá aí. Meu marido está lá no céu com Jesus desde 2007. Então, e por que eu faço questão da mulher estar junto? O ministério é dos dois, não tem jeito. Por mais que às vezes é ele que faça tudo, mas quem que tá preocupado com a educação espiritual do filho, com a educação cristã, o ensino básico, todas as necessidades básicas, igual o pastor. A criança, desde pequenininha, ele aprende a dividir a atenção do pai com outras famílias, questão do coração, sentimental, de educação. Então, a criança, desde pequenininha, já tem outros irmãozinhos para dividir. E a mulher, ela tem que balancear tudo isso. De, olha, o papai agora tá fazendo isso, o papai agora tá fazendo aquilo, tá lá com o irmãozinho, mas a gente tá aqui. Papai perdeu sua escolinha, mas ó, a gente tá aqui, tá junto. Mas tem marido que não dá mínima para esses detalhes. Mas marido a mulher, pastor. é a mulher que acaba sofrendo com tudo isso. Eu sei, mas teu marido também ele acha que ela é que é responsável. E ele tem que responsabilidade com a igreja, ela tem responsabilidade com a casa. E ele praticamente delega tudo para ela. Aí fica a educação cristã. Até. De falar assim, papai, você prega o evangelho lá no púlpito, mas pra mim você não prega? Não, mas se a mulher não fizer, o marido é difícil fazer. Por isso que eu faço questão da mulher estar junto. Porque é essas perguntas que eu quero fazer. É nessas questões que eu quero chegar. Legal, olha, o seu ministério tá isso, tá joia, tá bênção. Você já escreveu 10 livros, você já pastoreou 3 igrejas com 5.000 membros cada uma e tal. E como é que foi a educação cristã dos seus filhos? Como foi seu relacionamento com os seus filhos, com a sua família? Como você comemora o dia do casamento da sua esposa? Agora, Adriana, é muito perigoso a gente afirmar um negócio desse, porque eu tenho visto casais totalmente comprometidos com o Senhor. Então, mas que ensinaram os seus filhos, e quando eles tiveram uma certa idade, eles foram embora da igreja. Pais fiéis e os filhos foram embora. Porque eles se escandalizaram ou se decepcionaram com a igreja, com as pessoas da igreja, não com os pais. Porque muitos filhos são cobrados. Ah, sim. Tive experiência com o Sérgio quando eu tinha 5, 6 anos, porque meu sogro, meu marido e o Sérgio eles andam exatamente igual, e o jeito de ficar em pé é exatamente igual, que sabe? Vai ser genético, né? E ele ia todo arrumadinho, naquele tempo, 40 anos atrás, 35 anos atrás, de calça comprida, sapatinho, camisinha, Ia. Quando chegou na igreja um belo dia, a mulher falou um negócio para ele. Quando foi no domingo seguinte, ele falou assim, eu não vou na igreja. Estava prontinho para sair, eu não vou na igreja. Aquela mulher disse que eu sou um pastorzinho. Eu não sou pastor, não. Nossa, mas revoltou assim. Aí revoltou. Aí eu falei, você vai com a gente na igreja e eu quero conversar com essa mulher. Aí quando nós chegamos, ele pegou assim, é aquela ali. E se escondeu atrás de mim. Aí eu cheguei perto dela e falei assim, fulana. E ela já vinha, ai, que bonitinho, pastorzinho. Aí eu falei, por favor, nunca mais fale isso.
Nunca mais fale mulher. isso. Nunca Se mais fosse fale pastor, isso. ia deixar. Se Não, filha, ele for mentira. pastor, isso é coisa dele com Deus. Ele é criança. O nome dele é Sérgio. Nem é Júnior, porque é para não ser o nome Mas do que pai. Júnior não é nome também, né? Bem Júnior é filho, né? Júnior, neto, Brincando, sobrinho, Júnior. né? Então, quando ele decidiu ser pastor, ele já estava na faculdade. E virou pastorzinho? Ele é pastor. Olha, Sérgio, pastorzinho. Pastorzão, ele é tamanho daquele lá, ó. Sérgio, a mulher tava profetizando sobre sua vida. Eu gosto de que as mulheres vêm junto, não é nem no sentido de acusar mesmo, mas de entender como que funciona esse relacionamento da mulher com o ministério do marido, Mas, entendeu? o Adriana, como isso que depende funciona com os muito filhos do e relacionamento conjugal. Você tem que trabalhar a relação conjugal. Porque se eles têm dificuldade ali, tem dificuldade com o pastor, vai ter dificuldade se ele não fosse pastor também. Aham. Então, se eles têm um relacionamento saudável, que um reconhece as qualidades do outro, que um percebe os defeitos do outro e tenta ajudar, isso é muito saudável para qualquer pessoa. Então, no ministério pastoral, melhor ainda. E o que tem acontecido é que muitas vezes os casais não tão bem casados ficam com aquela aparência, porque tem que botar máscara, né? Que tá tudo bem. Então o marido trata bem a esposa, mas na igreja. E a gente sabe até de pastor que bate mulher. Tem. Então, é daquele pastor que chegou na igreja e falou assim: cadê a sua esposa? Você, ela não pode vir porque ela está adoentada. Ela estava com o olho roxo. Ela não podia ir na igreja. Que coisa. Isso eu acontece já no nosso ouvi- meio. já Então ouvi relatos assim, também. tem situações que eu acho que a gente precisava fazer um trabalho, eu não sei como, de chegar a esses maridos também. Porque tem muitas pessoas desequilibradas no ministério pastoral. Aí são desequilibradas Então, a no gente ministério e na pessoa, vida, né? como pessoa. E daí né? prejudica todo mundo. A família e a igreja. O ideal seria que todo casal tivesse mesmo, não tivesse esse problema, tivesse um bom relacionamento conjugal. Mas igual a gente fala aqui de missionário, pastor, mas é um casal que tá muito em evidência. Muito, muito. Sim. Tá lá na frente e até o filho, a gente é muito cobrado. Igual eu e o meu marido, Paulinho, a gente é missionário. E a gente é muito cobrado. Qualquer coisinha, mas vocês fazem isso. Mas vocês fazem aquilo. Mas vocês não são missionário. E eu imagino imagino o pastor e o filho do pastor. Porque É cobrado, a criancinha tá lá brincando tudo. Joãozinho, você não pode pegar isso. E Maria? E você, Maria? Filha de pastor fazendo Isso aconteceu com os meus também. Todas as crianças podiam correr na igreja, menos os meus. Eu sou filho de pastor e sou pastor. E tudo que eu não queria na vida era ser pastor. Que coisa. Inclusive, quando eu conto também a minha história do dia que eu fui pra frente num apelo para o ministério, eu sempre conto isso. Que a argumentação, Você teve que se romper a argumentação mesmo, então. de quem estava lá na frente falando era respondendo dos meus pensamentos. Eu estava com a minha vida profissional em ordem e eu dizendo, mas eu tô com um trabalho tão legal, o senhor me deu isso. Por que eu tenho que ir? Não, e meus filhos, né? Você me Eu dá uma era coisa casado. mentira, né? Eu era casado e eu falei, meus filhos, eu lembro, eu nunca tive uma bicicleta, né? Ai, gente. Como é que eu vou poder? Você não sabe andar de bicicleta? Não, eu sei andar, mas eu nunca tive uma. Eu nunca tive uma, né? Meu pai não pôde me dar. E essa era uma crise. Os meus filhos, como que eu vou poder sustentá-lo? Como que eu vou poder fazer isso? Então, essa é uma sei lá. crise Ai, sei. dolorida. Que coisa, E a pessoa então que estava lá você na teve frente que- me respondeu tudo isso aí, né? Não, Deus não tá querendo seu dinheiro, não. Ele quer a sua vida. Pode vir. Ele respondendo essas coisas cada vez, né? Que legal, E ele foi Júnior, que nesse coisa. caminho. Mas Deus mostrou uma outra realidade na minha vida ministerial. Mas foi uma experiência da vida adulta. Foi maduro. Foi uma decisão madura, não foi como... Porque muita gente você conta, passou né? por esses preconceitos por ser Isso, filho de pastor, né? Muito, bastante. Mas tinha toda a possibilidade de você largar a igreja. Porque o que tem de livros escritos sobre pessoas que largam a igreja hoje, eu tenho uma lista lá de pessoas que foram cobradas demais na igreja. Então, caem fora. E filho de pastor tem que ser igualzinho o pastor. Criança não pode brincar, criança não pode falar Não pode palavra, correr na pode igreja. correr, não pode falar palavrão, pode fazer isso. Mas é uma criança normal, como E qualquer criança, outra. criança, E o pior para mim é quando os pais cobram dos filhos. Você não pode fazer isso porque você é filho de pastor. Você tem que dar exemplo. Aí você tem que dar exemplo. Aí a criança vai dizer assim, As mas notas que na azar que eu escola. tive de nascer na sua casa, né? Na cabecinha daquele. Por que eu fui nascer? Você podia ter nascido na casa daquele outro irmão lá, porque lá pelo menos eu podia É brincar. porque o João corre. Exatamente. Então, às vezes, o problema é o próprio pastor e a esposa que cobram das crianças um modelo que as crianças não têm maturidade para fazer isso.
tá interessante aqui na nossa conversa, mas tem um fato interessante que está no seu livro. E que é, eu preciso ler esse livro, e gente. que a gente precisa... que era interessante a gente abordar aqui, que num dado momento você teve uma crise de casamento, o seu marido saiu de casa. E a gente queria ouvir um pouquinho disso aí, porque isso também tem uma história de angústia, e que provavelmente o fato de ter escrito isso é fazer as pazes com o passado, né? Então é interessante você falar um pouco sobre isso, né? Eu vou tentar resumir, né? Porque é uma história longa. Eu fui casada há 28 anos, fui a mulher mais feliz do mundo como esposa, amada e considerada e realizada em todos os sentidos. E um certo dia, chegou para mim, numa convenção batista brasileira, uma senhora, esposa de pastor, dizendo que tinha uma esposa de pastor com problemas e se eu poderia ajudá-la. Eu falei, eu não sou psicóloga e nem fiz curso de aconselhamento. O que a gente pode fazer é jogar a conversa fora, que eu sempre eu faço a brincadeira. Trocar experiência. Trocar experiência. Aí eu conversei, como durante 28 anos de ministério pastoral, qualquer pessoa que vinha falar comigo, eu queria tanto conversar com o pastor, estou com um problema. Não tem caso não, eu converso com ele, você vai lá falar com ele. Então eu chegava para ele, conversava com ele, falava, fulano, quer conversar com você? Manda lá. Então, 28 anos você faz isso. Eu fiz a mesma coisa. Aí falei para ela, não. Aí conversei com ele, falei, tá acontecendo isso, assim com fulano. Você, não, ele manda lá no gabinete, a gente conversa, não tem problema. Inclusive o rapaz foi meu aluno no seminário e tal. Tá bom. Aí foi. Ele primeiro, quando ela não foi, eu estranhei, mas aí depois ela foi. A primeira vez que eu a vi, a minha parabólica deu sinal que alguma coisa estava errada. Porque a gente é mulher, a gente tem uma parabólica. Mulher tem mesmo. Você tem um sentido mais, né? O sexto sentido, por causa da maternidade, né? Então, eu falei assim, muito estranho. E aí foi, em 8 meses, minha vida virou no avesso. Aquele casal 20, os amigos chamavam a gente de casal 20, a gente fez muita palestra para casais, para pastores, etc., sobre família. Daquele casal 20, ele pega a mala e vai embora. Aquilo foi uma dor, porque o filho estava no 4º ano do seminário, e a filha estava fazendo mestrado, um MBA em Administração de Comércio Exterior. Era professor do seminário, pastor de uma igreja de 1.200 membros e presidente da Convenção Batista Brasileira. Aquilo foi uma queda. Um strike. Então, naquele período, eu fiquei sozinha, não tinha com quem falar, porque eu não podia falar com ninguém. Falar com quem? Nossa. Falar com quem? Só eu com os filhos, né? Até que um dia o filho chegou e falou assim, mãe, por que você está chorando tanto? Eu falei assim, porque eu estou na menopausa. Na menopausa a gente chora muito, porque é um descontrole hormonal. Né? Aí teve um dia que ele levantou cedo, não era costume dele, levantou bem cedo, chegou para mim e falou, mãe, eu quero saber agora por que você está chorando tanto. Aí eu falei, você quer saber? Senta aí. Foi aí que eu contei para ele. E aí os 2 filhos pegaram e conversaram com o pai. Mas o pai já estava com a cabeça feita, pegou a mala e foi embora. Ai, foi muito difícil. Eu tive 2 experiências com a presença clara de Satanás. Então, para mim, foi um ataque, foi luta espiritual mesmo. Ele queria derrubar porque o meu marido, vocês eram ele casais que faziam diferença na vida porque de meu outros marido casais. no seminário, ele foi um professor durante 17 anos. Depois, 6 alunos que a gente encontra por aí, ele chamava de mestre, não é professor, era um mestre. Então, que era um referencial para eles, né? Então, para mim, o difícil foi depois, que foi passar isso sozinha, e depois, quando veio à tona, tudo. Quando ele saiu de casa, que ele deixou a igreja, escreveu uma carta deixando a igreja, aí a presidente da igreja disse assim, a irmã tem 3 meses para ficar na casa e o salário desse mês ele já levou. Nossa, caramba. A igreja é cruel, né? A igreja... Não, mas você sabe que eu descobri depois que a maior parte da igreja não sabia, que foi a diretoria da igreja. Que decidiu a revelia. Sem consultar, né? Faltou uma assembleia, né? Precisava uma assembleia a mais, né? Precisava uma assembleia a mais. Se fosse uma outra igreja, talvez tivesse assembleia, mas nessa igreja não tem costume de passar isso por assembleia. Mas foi muito interessante que ele saiu na sexta-feira e no domingo eu recebi um telefonema da esposa do pastor Timichak me oferecendo o emprego na Junta de Missões Mundiais. Olha. Trabalhei 5 anos. Então eu sempre digo para as mulheres, estudem e estejam preparadas. Porque você pode até ficar em casa, porque foi uma opção que eu fiz, ficar em casa tomando conta de filho. Isso eu fiz, não trabalhava fora. Porque o que ele ganhava dava pra gente viver, então a gente nunca foi de muito luxo nem nada, então dava pra gente viver. E aí quando eu me vi sozinha, eu tinha que me virar, né? Afinal de contas eu tenho que pegar, E a gente tinha um dinheiro guardado, que a gente tinha vendido um apartamento lá em Belo Horizonte, tava juntando dinheiro para comprar um no Rio, mas só que não tinha o dinheiro para comprar aquele que eu queria. Aí quando eu comecei a procurar apartamento para poder morar
morar. Aí um dia uma senhora da igreja falou assim, você tá procurando apartamento? Tô. Ó, tem um na Rua Uruguai, de uma amiga minha, tá fechado há 1 ano. Vai lá. A chave tá com o porteiro. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, era em frente ao IBE, a escola que eu vim de São Paulo para estudar, em 65. Quando eu bati o olho, a árvore ainda era baixa, agora está alta, já tampou tudo. Aí eu vi a casa lá e falei assim, Deus, dá isso aqui, mano. E eu comprei na época por R$82 mil. Era o dinheiro que eu tinha na poupança. Na poupança. Só deu para pagar o caminhão de mudança e passar um sinteco no chão, porque estava horrível o chão, então foi de tanto tempo fechado, então eu passei lá. Hoje vale R$600 mil. Que legal. Tem Deus no céu, né? Se quiser vender hoje, R$600 mil. Porque o de fundo já foi vendido por 550 e o meu é de frente. Que legal. Então, aí depois de 3 anos, ele telefona dizendo que queria conversar comigo. Depois de 3 anos Depois de que 3 ele anos. saiu? Depois de 3 anos. Aí queria conversar comigo e aí marcamos o encontro e aí ele pediu para voltar. Aí eu falei assim, voltar para mim é uma coisa, voltar para casa é outra. Porque depois que você fica 3 anos, aliás, sozinha, administrando seu dinheiro, administrando a casa, e, né, dando a vida independente, então, aí eu esperei mais um pouco e falei para ele outra coisa. Nós vamos fazer terapia de casal. E aí na terapia de casal foi bom, porque a gente achou algumas coisas. A terapeuta me liberou mais cedo, mas com ele ficou mais um tempo, porque algumas coisas do tempo de adolescente que vieram à tona. Entendeu? Então, quando tem filho adolescente, deixa ele viver a fase de adolescente. Porque se ele não viver naqueles de 12 a 16, ele vai viver nos 40 ou 50. Por isso tem muito homem virando a casar com os 40 anos, porque não viveram lá atrás. Então foi, por causa de uma história de família, uma série de dificuldades, tudo. Ele não viveu a fase de adolescente como eu vivi, curtindo Roberto Carlos, né, o Jovem Guarda, aquele negócio da época. Não podia, porque tudo era pecado, não podia, tem que trabalhar. Então, eu vivi minha adolescência, né, aquele negócio de namorico, essas coisas assim, então isso é coisa mais normal. Mas se você não vive isso, lá na frente você vai ter problemas. Então eu aceitei ele de volta, voltou uma outra pessoa. Eu acredito até hoje, porque ele faleceu de um infarto fulminante, né, ele estava com o microfone na mão, porque ele trabalhava numa universidade, ele estava com o microfone na mão falando de uma turma de alunos, e o microfone caiu, ele caiu, estava morto já. Então, eu estava esperando ele para jantar, aí só o telefone toca, os filhos já vindo para casa, porque para resolver o que tinha que resolver. Eu perdoei, os filhos perdoaram, ele sentiu o perdão de Deus, mas eu acredito que ele se consumiu porque ele não se perdoou. Eu não podia ter feito isso. Sabe? Que é uma coisa que eu sempre falava para os filhos: dinheiro se perde. A melhor coisa é o nome da gente. O melhor patrimônio que a gente tem é o nome da gente. Ele falava isso, sempre falou isso, né? Sempre falou isso. Isso. E de repente funcionou contra ele, né? Funcionou contra. Então, acho que ele não se perdoou. Então, o coração não deu conta, né? Então, aí com 62 anos para 63 ele faleceu. Então, isso foi uma marca na vida da gente. Agora, é uma dor que só quem passa. Porque é uma dor da rejeição. Então, quando eu disse para ele... Por quê? Onde foi que eu errei? O que eu faltei pra você? Exatamente. Porque a pergunta que eu fazia, a gente se sente inferiorizada mesmo. Não, porque né? eu falei para ele, outra melhor. Não, porque eu falei para ele assim: se você me trocasse por uma doutora que é colega sua na faculdade, tudo bem. Pelo menos eu não só tenho curso de letras, né? Uma faculdade. Mas, tudo bem? Agora, não, mas você me trocar por uma pessoa desse nível, metade da minha idade, metade dos meus quilos, você já imagina a minha autoestima onde foi, né? Então ela tinha idade do meu filho. Então isso para mim foi muito difícil. Mas hoje eu vejo que quando você tem uma pessoa que passa pela traição, a rejeição é a pior coisa que tem. É muito forte. Por isso que mulheres que rejeitam filho na barriga, essa criança fica a vida inteira lutando contra a rejeição. Porque é um sentimento bárbaro, é um sentimento terrível. E aí eu lembro de Jesus na cruz, né? Que foi rejeitado. Rejeitado pelo Pai. A rejeição, para mim, é o pior sentimento que tem. E eu acho interessante essa história. Eu confesso que eu não sabia mesmo, eu tô chocada. Mas porque, assim, esse é um assunto
que eu vivo conversando com o meu marido. Que a gente não pode achar que nunca vai acontecer com a gente. Mas eu dizia que pra mim nunca. Porque eu falo pra ele fica bravo comigo. Ele fala, Dri, lá vem você com essa conversa. Por causa do para-raio. Às vezes eu bato o para-raio. A parabólica. A parabólica, né? Parabólica. Para-raio é nóis, né? Ó a parabólica, Não, a parabólica. porque eu tive uma experiência como esposa de pastor. Uma vez chegou uma moça na igreja e começou muito, assim pra cá, assim pra lá, tal. Eu falei, cuidado com essa moça, hein? Ele falou, por quê? Cuidado com ela, não sei o que tem, mas cuidado com ela. E o que eu faço? Eu falei assim, dá um gelo. O que eu faço hoje? Ele perguntou, o que eu faço? O que eu faço? Dá um gelo. Ignora, que você vai ver que ela vai sumir. Não deu outra, ela desapareceu. Aí quando foi essa, eu falei assim, cuidado, né? Quando eu falei cuidado, ele falou assim, você tá com ciúmes. Aí quando ele deu aquela gargalhada, sentado assim na cama, encostado na cabeceira, quando ele deu aquela gargalhada, não era ele que estava rindo. Ai, meu Deus do céu. A afeição da pessoa muda, né? Muda. E uma gargalhada que não era dele. Ai, Jesus. Ele não tinha costume de soltar aquela gargalhada, sabe? Então, quando eu vi que era... Ai, que zombaria. Nossa, aí ele pegou... Aí eu falei para Deus, eu sentada chorando, dizendo assim, Deus, não deixa acontecer. Porque se acontecer, vai ser um escândalo para o seminário, para a igreja, para isso, para aquilo. Eu estou contando para Deus como se Deus não soubesse. Né? E Deus só me disse o seguinte, eu não posso fazer nada, Ele não deixa. E aí que eu vejo o livre-arbítrio que Deus dá pra gente, foi decisão. Mas é por isso que, agora, você aqui, me ajudando. Por isso que, assim, as pessoas estão ouvindo a gente. Eu falo pro meu marido, a gente sempre tem que orar, tem que estar junto, e é um cordão de 3 dobras. E eu não posso olhar pra ele e falar... Isso não vai acontecer com a gente. Era uma certeza da gente. Mesmo. Era uma certeza da gente. Que isso nunca aconteceria com a gente. Porque ele foi 10 anos diretor da Visão Mundial. Ele conheceu esse mundo inteiro. Ele viajava demais com esse mundo todo. Tem umas armas. Sabe? O cabeludo tem umas armas que às vezes a gente fica... Deus me ajuda. E justamente na igreja, uma igreja grande, uma igreja boa, uma igreja que a gente já tinha sido membro antes, né? Porque era pertinho do seminário. E tudo ali favorecendo a gente, e de repente a coisa acontece desse jeito. Eu me lembro na época que eu estava entrando no seminário, eu estudei no Seminário Batista aqui em São Paulo, e quando a gente soube dessa situação, né? E provavelmente a gente deve ter ficado sabendo 6 meses depois, sei lá quanto tempo. Nada, minha filha. 2 dias depois eu recebo um telefonema de Nova York. Talvez então a gente ficou sabendo 24 horas depois. Nova York, já estava sabendo disso. Teve um ilustre pastor que botou na internet. É um ilustre pastor que já fez isso outras vezes. Bom, não sei se é o mesmo. Disso, não sei se é mesmo. Acho que não. O Júnior ficou sabendo pela internet. Não. Eu fui um dos primeiros a usar a internet do nosso círculo, mas não foi pela internet que eu fiquei sabendo, não. Mas eu lembro que no nosso seminário era principalmente dos professores que obviamente tinham mais sabiam quem era o Darcy Duzilek. E nós alunos, a gente não sabia, principalmente eu que sou de outra denominação, né? Então pra mim era diferente, mas pra eles era um pesar, eu me lembro bem disso. Porque era um ícone, né? Então era um referencial para todos os alunos. Mas principalmente assim, as pessoas estão ouvindo a gente e tal, às vezes eu quero pegar isso de exemplo até não só de relacionamento conjugal, mas de todos os planos e projetos que a gente está executando para a obra de Deus. Porque o bichão, ele vem pra roubar, matar e destruir vem. Claro, Batalha espiritual Batalha espiritual é grande. Batalha espiritual não é só um conceito, ela é realidade. Não, ela é real. Só então, que alguns acham que não é. E aí, então, né? Mas não é. Quando você está... Eu costumo dizer que quando o inimigo está atacando, é porque você está no caminho certo. Se ele está atacando, é porque ele está certinho no que ele está fazendo. Então, aí o problema dele, ele que se vire, que eu estou em frente. Agora, na experiência que eu tive, quer dizer, eu tive que curtir meu luto, né? E depois do meu luto, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer com a minha vida agora? Gente, 3 anos é muita coisa. É muita coisa. Agora, tem um outro detalhe no nosso meio, a gente tem dificuldade de quem pecou
saiu da igreja, pecou e voltou. A gente não tem um dom de misericórdia. É verdade. A gente aquele pai do filho pródigo, quando o filho volta, ele diz assim, você voltou? Problema seu, se vira. Você quer tomar conta lá das galinhas? Pode tomar conta das galinhas, porque nós não fazemos aquela festa. Não, o filho pródigo, quando volta hoje, ele volta para ser escravo. Exatamente, ele não tem lugar. Porque do tipo do homem que ele era, eu achava que ele não ia pedir para voltar. Marco Aurélio do Expresso Ação aqui tá com a gente também. Olá, pessoas. Eu não estava com o microfone na mão até agora, mas estou participando aqui com o pessoal. É interessante esse lance da festa, né, na volta, porque o milagre é um arrependimento. Em casa nós vivemos uma situação semelhante à que você teve, eu acho que a proporção não era tão grande. Meu pai não é cristão ainda, e oramos muito por ele, intercedemos, é o único da casa que ainda não é. Mas nós passamos por uma situação de separação dos meus pais por traição também, aonde fui eu que descobri a traição. Pelo lado dos filhos, né, eu posso responder que o sofrimento também é bastante doloroso, bastante grande. A ruptura é muito brusca, né? Os filhos sofrem muito. Tudo muito intenso. Eu não consigo dizer se a gente sofreu mais que a minha mãe. Com certeza não, mas a gente sofreu bastante também. Eu não puxei o microfone até agora para falar porque o assunto já tá bem falado, mas a gente tem que dar ênfase no milagre do retorno. Do retorno. Esse é um milagre. A gente orou. Eu não conheço muitos casais. Aliás, tenho visto muitos casais nos dias de hoje. Inclusive, dentro da igreja, eu tenho ouvido muitas histórias de casais que estão se separando. Principalmente mulheres de pastores que estão abandonando seus lares, trocando seus maridos por outras pessoas. Também. E foi interessante, você falou, nossa, mas ele me trocou por uma outra pessoa num perfil X, né? É engraçado ver essas mulheres estão trocando seus maridos por pessoas que não são nem cristãs, assim, de alguns casos que eu conheço. Né? Mas na minha história, o mais impressionante foi que no nosso coração a chama era acesa, porque minha família era meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Éramos nós 4. Então acho que em momento algum não passou em nosso coração que não fosse isso, né? Sempre foi isso, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. E eu sei que o processo foi longo também, foi desde a separação até o retorno ao lar, foi algo como 5 anos. Logo 2 meses depois do nosso casamento, nós já vínhamos trabalhando com os meus pais, eu e minha esposa, conversando, sempre aconselhando, saíamos para jantar juntos, né? Às vezes junto com meu pai, junto com a minha mãe. E quando eles retornaram, foi até um choque, né? A gente, eles tinham ido viajar. Retornaram de tudo? Eles foram viajar nós temos uma casa numa cidade chamada Analândia. Que legal. Os 2 foram viajar juntos. Quando voltaram, minha mãe nos continha de alegria e foi uma coisa bem diferente. É claro que quando o relacionamento, não sei como foi no seu caso, eles retornaram, eles não sabem mais como viver juntos, né? É uma coisa estranha. Então não era meu amor, meu benzinho. Foi uma coisa bastante estranha, assim, o retorno deles. Eles tiveram que aprender a se respeitar novamente. Casal. Eu acho que a terapia meus pais não fizeram terapia. Nós fizemos. Mas é interessante porque meses depois, talvez 1 ano depois, o relacionamento deles é outro. E é outro, inclusive, diferente do que era no passado, né? É um relacionamento, pra gente que tá de fora, pelo menos, parece um relacionamento amadurecido. Onde cada um tem o seu espaço, como você pontuou, né? A mulher tem que aprender que ela é única, né? E ela tem as funções dela, e o homem não pode ser dependente do homem, porque ele é outro, e os dois têm que aprender a se cuidar. Então esse é o meu relato para falar que a separação é dolorosa, mas a igreja é importante, é importante a gente acolher, porque esse é um grande milagre, e é por isso que a gente tem que lutar, é por isso que a gente tem que orar, a gente tem que orar pela família, a gente tem que acreditar na família. Eu e minha esposa, que hoje é minha esposa, antes de nos casarmos, foi motivo de muita conversa esse negócio da separação, porque gera uma insegurança, de certa forma, né? Filho de pais separados. Tá ficando cada vez mais fácil isso. E o que acontece? A gente decidiu, eu decidi pelo casamento. Isso tá muito a gente acredita no casamento. A gente acredita na família. Tem que acreditar na família. E foi o que vocês falaram, a família está tão fragilizada hoje, a gente tem que estar um pouco mais atento, a gente tem que estar presente, tem que estar perseverante em oração. Enfim, esse é o meu posicionamento de quem passou por uma situação. E como vocês falaram, o milagre da volta, esse tem que ser comemorado com festa. A igreja precisa aprender. Ele voltou para a mesma igreja que ele era pastor. Então, quer dizer, tem outro pastor sentado lá, pregando lá, e ele sentado do meu lado.
E ele dizia assim, nem para oração silenciosa eu fui convidado. Não é que ele também está sabendo que não ia chegar para mandar ele pregar lá, né? Não era isso. Não é isso que ele estava assim, mas aquela coisa assim de que bom que você voltou, que ótimo, que legal. Olha, você tinha tudo aqui, foi embora, o problema é seu, você vira. É a atitude, né, que a gente toma diante dessa situação. Então, é uma pena. Agora, não era o mesmo homem que saiu que eu tinha. Era outro. E depois desses 5 anos que nós vivemos juntos, era outra pessoa. Era outra pessoa. Eu tinha muita pena, assim, sabe? Uma pessoa acabada. Porque, igual você falou, ele não se perdoou, né? E uma coisa que eu acho interessante, assim, que essa história, a gente já tá até meio que mudando já o foco. É muito importante o seu posicionamento. Você como cristã, você do seu relacionamento íntimo com Deus, de você perdoar e receber esse homem de volta, entendeu? Não, porque quando eu percebi que era ação satânica, eu disse para Satanás, essa bandeira não é tua. Amém! Essa bandeira é de Jesus, essa bandeira não é sua. Amém. Então eu recebi de volta. O problema é que a gente fica assim com o pé atrás, com medo que aconteça outra vez, né? Você já fica meio ressabiada e tal. E com pena também, por causa da situação que estava vivendo e tal. Então, mas eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter recebido de volta. E eu acho que se eu não tivesse recebido e ele tivesse morrido, eu ia ter que carregar uma consciência de culpa o resto da minha vida. Ainda mais tendo a consciência de que ele caiu nas artimanhas, na laçada de Satanás. Porque se ele fosse um homem mulherengo, porque tem muito pastor mulherengo. Né? É outra verdade. Um perfil, tem muito né? pastor mulherengo passando a mão das mulheres. Então, eu dou graças a Deus. Agora, o que eu tenho feito é transformar essa minha experiência para ajudar outras mulheres. Mas entendeu? é exatamente E aí eu tenho uma bandeira comigo, assim, tirando graça da desgraça ou transformando a desgraça em graça. Né? Aconteceu isso comigo, não era para acontecer. Fizemos 1000 projetos juntos. Agora não era nosso ideal. Nessa altura eu estar sozinha. Nessa altura tá nós dois juntos, os filhos cada um com sua vida e a gente curtindo a vida. Isso foi o projeto que nós fizemos. E já tinha vários projetos do que fazer nessa fase. Eu tô sozinha, o que eu vou fazer? Ficar em casa vendo televisão e... Tricotando. Tem que fazer a parte humana do milagre. Eu bordo, eu gosto de bordar, ver a televisão bordando, né? Mas é uma coisa que eu faço de noite, não fico o dia inteiro nesse negócio. Então eu tinha que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa que eu gosto. Então tem que reagir, né? Tem que reagir. Tem que respirar, tem e você pode ter certeza que você tá abençoando a vida de muitas e muitas mulheres. Pois é, quando eu ouço essas coisas assim... E cuidado com o ataque do peludo de novo. Porque quando começa com as bênçãos... mas ele me atacou ano passado já. Ah, é? Tá vendo? Ele me atacou ano passado. Ele falou assim, se você tá me atacando, cara, é que eu tô no caminho certo. No caminho certo, né? Tô fazendo a vontade de Deus. Então, você... Aí, eu sempre digo assim, problema de vocês dois. Quando ele vem me atacando, é o problema de vocês dois. Eu lutar contra isso aqui, eu não tenho condição. Deus... Vai lá, conversa com ele lá, porque eu tô na minha, né? Mas a gente pode ajudar as pessoas quando a gente passa pela experiência, não, como uma pessoa que perde filho, né? Eu não perdi filho, espero morrer antes de perder filho, mas deve ser uma dor terrível, né? É verdade. Então, só quem passa pela experiência é que pode dizer e que pode ajudar. E da consolação recebida. Você consola. Você pode sair dessa. Você se compadece, né? Você se compadece quando porque você sabe o que o outro está sentindo. Você não imagina, não. Você sabe o que o outro está sentindo. É verdade. Né? Todas as fases que você passa, né? Então você sabe que a outra pessoa também tá passando a fase da revolta, a fase por que isso aconteceu comigo, da rejeição, né? Tudo. Você vem na cabeça da gente e fica a 1000. E eu dou graças a Deus que os meus filhos eram adultos quando isso aconteceu. Sim. Né? Agora eu fico imaginando isso com criança de 3, 4 anos. Que um dia você tem que dizer que o pai é bonito. Porque você não pode dizer para criança. Não pode dizer para criança que o pai não presta. Que tem uma convivência, né, que precisa acontecer, que precisa ser facilitada exatamente. Ainda. Então eu fico pensando nessas mulheres, né? E acontece muito. Acontece muito.
bom, gente. Muito obrigada pela participação, então, Nancy. Obrigada, Júnior. Marco Aurélio que entrou no meio. Mas eu gostaria, assim, da gente terminar com isso em mente mesmo. De que o Satanás, ele veio pra roubar, matar e destruir. E se você tá sendo incomodado por ele, é porque provavelmente você tá no caminho certo mesmo. Não desistir. Não desista. Não desista. Opa, E tô sendo muito transforme atacado. essa experiência em algo positivo, Ele né? tá correndo risco, Fique né? do lado da sua esposa, você fique do lado do seu marido, não joga um contra o outro. Os dois jogam no mesmo time. Ó, se a gente tá sendo atacado, calma, vamos respirar fundo, não vamos ser um contra o Vamos outro. dormir, caminhar amanhã a junto. gente resolve. Exatamente. Legal. Cabeça fria é melhor. Valeu, pessoas. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. Parabéns pra vocês. Obrigada. Tchau, tchau.